Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Neuriane Dantas e sou assessora estudantil autorizada pela UMAX. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre minha carga horária, que horas eu saio da faculdade, que horas eu tenho que chegar, e é integral mesmo, dá tempo de almoçar? Então tudo isso eu vou estar falando agora nesse vídeo. E se você quer ouvir, então continue aqui. Então, gente, minhas aulas é assim. Eu tenho aula todos os dias de segunda a sexta-feira, manhã, tarde e às vezes até à noite. Tem alunos que têm aula também até dia de sábado, que não é o meu caso, porque graças a Deus eu nunca tive aula dia de sábado. E de um modo geral, a carga horária na UMAX é de 7.609 horas, que é um pouco acima do mínimo exigido no Brasil. O mínimo exigido no Brasil, se não me engano, é de 7.200 e poucas horas. Eu acho que é esse valor mesmo. Como a minha carga horária era assim, gente, meus horários eram da seguinte forma. Eu vou dar experiência dos períodos que eu já tive, que foi o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto semestre. No primeiro semestre, eu achei ele assim um pouco cansativo, porque eu ainda não tinha me adaptado direito, eu tinha acabado de chegar aqui e ainda não sabia o espanhol, então eu tinha que me adaptar no espanhol, tinha que me adaptar na carga horária, a quantidade de conteúdos que era muito, essa questão de ter que estudar de manhã, de tarde, então era um pouco cansativo. Mas era da seguinte forma: na segunda-feira pela manhã eu tinha aula prática de Histologia Humana 1, porque eu tinha Histologia Humana 1 e tinha Histologia Humana 2, assim como Anatomia 1 e Anatomia 2, que essas matérias elas são anual, só que a avaliação aqui na UMAX é semestral, não é anual, porque tem faculdades que é anual, aqui não, aqui o método de avaliação é semestral. Então, na terça-feira eu já tinha aula de Anatomia Humana 1, já prática pela manhã, e à tarde eu já tinha aula de Medicina na Comunidade. A minha terça-feira era um pouco cansativa, por quê? Porque eu tinha aula prática de anatomia lá na faculdade mesmo, lá na morgue. Aí a aula terminava meio-dia, eu já tinha que correr pra minha casa pra tomar banho, fazer comida, me arrumar e voltar correndo pra policlínica, porque a medicina na comunidade era na policlínica. Já na minha quarta-feira, já era livre à tarde, só tinha aula pela manhã, que era prática de anatomia também, que eu tinha aula prática de anatomia 2 vezes na semana e a teoria era 1 vez na semana. Ou seja, na quinta-feira eu já tinha aula teórica de histologia e à tarde eu tinha aula já de biologia celular. A minha sexta-feira no primeiro período também era um pouco cansativa, porque eu tinha pela manhã, eu tinha a aula teórica de anatomia, que começava às 8 horas e terminava às 12h30. O meu professor era excelente, ele é um neurocirurgião e terminava todos os dias mesmo depois das 12 horas. E eu já tinha que sair correndo da aula para poder chegar em casa, ter que tomar banho, me arrumar, fazer comida e voltar de novo para a faculdade para aula de comunicação oral e escrita, que começava às 1h30 da tarde e terminava às 18 horas da tarde. Então essa professora também era bem carraça, assim, porque ela terminava mesmo no limite mesmo, o horário. E é uma disciplina muito importante para nós que somos brasileiros, que vem fazer medicina aqui, porque é lá que a gente vai ensinar a gente como se comunicar em espanhol, já vai ensinar muita coisa interessante da linguagem aqui em espanhol. Para os alunos que estão vindo agora, além da comunicação oral e escrita, também tem a disciplina de espanhol também como auxílio ali para vocês. Já quando foi no segundo semestre, eu já estava ali meio que me adaptando já ao espanhol, adaptando ao cronograma de estudo, já estava encontrando um norte, entendeu? Mas em termos de conteúdo, o segundo eu considero que foi um pouco mais difícil ainda que o primeiro. Eu costumo dizer assim que o primeiro ano é o período às vezes que tem ainda mais resistência de alunos assim, que às vezes acham que não vai dar conta, que não vai conseguir. Mas eu garanto, gente, se você estudar, se você se focar, você consegue. Porque eu tô conseguindo, então você também consegue. E era assim no segundo semestre. Na segunda-feira eu já começava com minhas aulas de Anatomia Humana 2 teórica. Começava às 8 horas e terminava às 12h30.
E à noite, e na segunda-feira era assim, a gente tinha aula de manhã, descansava à tarde, entre aspas, porque eu não chegava a descansar, porque eu sempre estava lá revisando a anatomia, porque à noite eu já tinha aula prática de anatomia. Então eu tinha aula prática de anatomia na segunda-feira à noite, tinha aula também prática de anatomia na terça-feira à noite. E na terça-feira de manhã, era livre pra mim, porque eu tinha aula prática de histologia na terça-feira à tarde. Então ali ficava ali correria, assim, essas práticas tudo colada na outra, porque às vezes tem provas práticas e às vezes ficava assim aquela correria, sabe? Já a minha quarta-feira pela manhã era livre, eu só tinha aula à tarde, que era de Guarani, que já é uma outra língua também, que é a língua indígena. E é muito interessante, porque eles ensinam, ou seja, no primeiro semestre eu tive ali o espanhol, no quarto já tive aqui o Guarani, e também a gente também tem inglês, que é bem interessante. Já na quinta-feira, pela manhã, eu tinha aula de embriologia, e na terça-feira, na quinta à tarde, eu tinha aula de quê? De histologia humana 2. Eu tinha aula de histologia humana 2, que é uma disciplina maravilhosa, tinha uma professora excelente, que ela deu o livro inteiro, que é o livro que a gente usa, que é o livro do Rose. Então, você sai sabendo mesmo de histologia, é muito interessante a disciplina. Já na sexta-feira, pela manhã, eu tinha aula de biofísica mesmo, né? E à tarde eu tinha aula de bioquímica humana também, começava às 1h30 e ali até por volta das 6 horas. Já o meu terceiro semestre, muitos consideram que o segundo ano é um período muito difícil de conteúdo, porque começa a entrar ali a microbiologia, a fisiologia, que é o medo de todo estudante, mas eu considero que foi o meu melhor semestre que eu tive, foi o terceiro, que eu amava microbiologia, eu gosto muito também da fisiologia, então foi um semestre bem interessante. No terceiro semestre, a minha segunda-feira já começava com a microbiologia, que começava às 8 horas e ia até meio-dia. Eu tinha a tarde livre. Já na terça-feira, pela manhã, eu tinha aula de Fisiologia Humana 2, ou Fisiologia Humana 1, né? Que a 2 então no quarto. Estive no quarto. E à tarde eu tinha aula de Metodologia de la Investigação. Já na quarta-feira eu tinha aula de... na quarta-feira, pela manhã... era muito cansativo, aliás, na quarta-feira toda, porque eu tinha aula das 8 horas da manhã até as 8h30 da noite. Pela manhã eu começava com a imunologia, que é uma disciplina maravilhosa também, que eu gostei muito durante o curso. À tarde, de 1h30 até as 3h30 da tarde, eu tinha aula de socioantropologia, e das 4 horas até as 8h30 eu tinha aula de microbiologia. Ou seja, tanto a micro como a física eu também tinha aula 2 vezes na semana. Porque na quinta-feira, pela manhã, eu tinha aula de físio. Eu tinha aula mesmo de fisiologia pela manhã. E à tarde, eu tinha aula de bioquímica humana 2. Que a bioquímica humana 1 eu tive no segundo e a 2 eu tive no terceiro. Já na sexta-feira, eu tinha aula só pela manhã, que era Atenção Primária da Saúde, APS. Começava de 8 horas e ia até às 12 horas, que era também lá na Policlínica. Já o quarto semestre foi daquele jeito. Eu tive aquele primeiro mês presencial e depois começou a pandemia, tudo aquilo do coronavírus, né? Que até hoje a gente ainda tá ainda nessa pandemia. Mas eu tive aquele primeiro mês presencial e depois eu optei por continuar a EAD. Eu não me arrependo não, gente, de ter continuado. E vou continuar de novo esse semestre. Mas era assim. Na segunda-feira eu não tinha aula pela manhã, eu tinha aula à tarde e à noite. À tarde eu tinha aula de bioestatística e à noite eu tinha aula de módulo integrador. Na terça-feira eu tinha aula pela manhã de fisiologia e não tinha aula mais à tarde. Na quarta-feira eu não tinha aula pela manhã, eu tinha aula também à tarde e à noite. À tarde eu tinha aula de neurociências e à noite eu tinha aula de inglês. Primeiro semestre, comunicação oral e escrita, segundo semestre, Guarani e agora no quarto, inglês. Já na quinta-feira eu tinha aula novamente, tinha aula de manhã de fisiologia e à tarde eu tinha aula de microbiologia. Na sexta-feira, de manhã, eu tinha aula de psicologia médica e à tarde microbiologia.
Meus horários do quinto semestre não vou falar agora, porque minhas aulas estão começando agora, essa semana. Depois eu vou estar lá gravando um vlog pra vocês, dos meus horários do quinto semestre, como é que tá sendo fazer medicina EAD. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês curtem, compartilhem. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever. Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveite para me seguir lá no Instagram, porque tem muito conteúdo bacana e vocês vão gostar.